Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre o HP10. Se você usa dosímetro, saiba que o HP10 está totalmente ligado à dose que você recebe. O HP10 está valendo desde janeiro de 2019 e antes de começar esse vídeo, vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, ative todas as notificações para que não perca os próximos conteúdos. O principal objetivo do nosso vídeo hoje é explicar para você o que é o dosímetro e as unidades de dosimetria. No caso do dosímetro, temos o dosímetro TLD, que é o dosímetro termoluminescente. Esse dosímetro, quando ele é aquecido, se ele for exposto à radiação, ele vai emitir luz, e essas luzes elas serão captadas por um aparelho específico no laboratório de dosimetria e vai indicar uma quantidade específica de radiação. Temos também outra tecnologia empregada dentro dos dosímetros, que é o dosímetro OSL. Ele basicamente vai ter os mesmos conceitos que o TLD, porém essa captação da luminescência da radiação que interage com o dosímetro, ela será feita através de luminescência óptica. O dosímetro OSL também é conhecido como fósforo de memória. E lembrando que esses dois tipos de dosímetros são os que usamos no nosso dia a dia. São apenas tecnologias diferentes e os dosímetros são considerados detectores de radiação e vão indicar a dose a que estamos sendo expostos. E vale salientar também que dosímetro não é um EPI, ele apenas quantifica a dose que recebemos durante a nossa jornada de trabalho. E qual será a importância da CENEM quando falamos em radioproteção, e isso também mencionando a parte de dosimetria? É através da CENEM que serão estabelecidas diretrizes básicas de proteção radiológica com a norma 3.01. E é muito importante lembrar que através da CENEM que temos os nossos limites de dose, onde teremos dose efetiva para corpo inteiro, por exemplo, onde o IOE receberá uma dose de 20 mSv no máximo, anualmente, e o indivíduo de público 1 mSv. A CENEM tem um banco de dados que chama GDose, que é a Gerência de Doses Ocupacionais Externas, onde desses dados são armazenados de todos os IOEs do Brasil. Inclusive, esses dados são armazenados desde 1987, fonte da própria Safra Lawander, que é uma das mais importantes empresas de laboratórios de dosimetrias aqui em São Paulo e no Brasil. E esse GDose ele é administrado pela CENEM, sendo mais específico pelo IRD, que é o Instituto de Radioproteção e Dosimetria, que fica dentro da própria CENEM. E dentro desse GDose é muito importante falar que a própria Safra menciona que são dados apenas para estudos de como que anda a radioproteção no Brasil e não são dados que se conseguem tão facilmente, a não ser que você entre com algum processo judicial. Então, através desse GDose, ele funciona como um backup, né? Uma garantia que a sua dose ela está guardada em algum lugar. Então, caso você precise, agora você conhece o GDose. Se você é um usuário de dosímetro, você tem que entender que o HP10 ele tem muita importância durante o seu dia a dia de trabalho. Eu vou mostrar uns dados mais à frente, dizendo o porquê que o HP10 é importante. Essa grandeza HP10 ela já era usado em outros países há muitos anos e agora adotamos aqui no Brasil. O impacto maior que tem será nos laboratórios de dosimetria, porque eles que serão os responsáveis por realizar a leitura dos nossos dosímetros. E quais são as grandezas de dosimetria? Temos a grandeza HX, que ela é uma grandeza que era feita até janeiro de 2019, onde a sua calibração era com dosímetro no ar livre, que não levava em conta as diferentes qualidades energéticas do feixe de radiação. E já na grandeza HP10, é irradiado sobre um fantoma que simula o tronco do corpo humano a uma profundidade de 10 milímetros. E esse fator de atenuação ele é altamente dependente da qualidade do feixe de radiação. Então, lembrando, na grandeza HX, calibração era feita ao ar livre. Já na grandeza HP10, a calibração é feita através dos phantons.
E para quem não conhece um Phantom, ele também é utilizado na tomografia, mamografia, em todo o setor de imagem, porque ele simula os órgãos do corpo humano e através deles se calibra os aparelhos também, faz a calibração de dose. Por exemplo, na tomografia utilizamos bastante esses Phantoms. Os dosímetros eles vão ser usados na altura do tórax. Por quê? Exatamente porque será na altura do tórax que teremos os nossos órgãos vitais mais importantes. Então, sempre que usar o dosímetro, use na altura do seu tórax. Na grandeza HX, a dose que a gente recebia, ela só era medida a partir de 0,2 millisieverts. Então, olha que interessante. Se o IOE recebesse uma dose mensal de até 0,19 millisieverts, essa dose ela não era contabilizada. Então era uma dose que praticamente ficava nula, ninguém ficava sabendo. Então a dose na grandeza HX que não forem contabilizadas em um ano, eu trouxe uma continha aqui bem interessante. Imagine comigo 0,19 millisieverts em 12 meses. Se você fizer isso multiplicado, vão dar 2,28 millisieverts. Agora faça uma multiplicação desses 2,28 millisieverts em 25 anos, que é o tempo que o profissional da radiologia trabalha, tem a jornada de trabalho até a sua aposentadoria. São 57 millisieverts que não são contabilizados. E qual que é a diferença agora quando a gente compara todos esses dados com o HP10? No HP10 a dose ela é registrada a partir de 0,1 millisievert. Então, se o IOE recebe uma dose de até 0,09 millisievert, essa dose ela não é contabilizada, mas compara aí com a dose do HX, como já decai pela metade. E vamos trazer essa mesma conta, só que agora no HP10. Se o IOE durante o ano recebe uma dose de até 0,09 millisieverts, essa dose não é contabilizada. Multiplica isso vezes 12, vai dar 1,08 millisievert. Lembra lá no começo do nosso vídeo que eu falei sobre as tabelas de limite de dose? Se você lembrar, o limite da dose do indivíduo público é 1 millisievert. Então, passou apenas um pouquinho a dose do indivíduo público. Faz uma conta dessa dose também com os 25 anos, assim como fizemos com HX. São 27 millisieverts que não são contabilizados durante toda a jornada da nossa profissão. Isso em dados hipotéticos que estamos falando, tá bom? E antes que você faça alguns questionamentos sobre a quantidade de dose, por exemplo, agora com HP10 de 27 millisieverts, que você pode vir a receber durante 25 anos de profissão, trouxe uma tabela bem interessante relacionando os níveis de dose de algumas coisas específicas. Por exemplo, a radiografia dental ela tem 0,01 millisieverts, uma radiografia de tórax 0,1 millisievert, uma mamografia por raio-x 0,4 millisieverts, a radiação que somos expostos ao ano 2 millisieverts. Radiação aqui é submetida anualmente à tripulação de um voo de Nova York para Tóquio, 9 millisieverts. Uma tomografia, 10 millisieverts. 100 millisieverts é o limite de radiação anual para os trabalhadores de uma usina nuclear. 400 millisieverts é a radiação medida por hora em Fukushima em 14/3. 1000 millisieverts, exposição causa mal-estar e náuseas. E aqui já começam os riscos graves à radiação. Temos também 5.000 millisieverts, é uma dose letal para 50% da população exposta durante um mês. 6.000 millisieverts, trabalhadores de Chernobyl que foram expostos e morreram após um mês. E 10.000 millisieverts é letal em semanas. Então são doses muito importantes para a gente ter uma noção do quanto de radiação que realmente faz mal ao nosso organismo. E voltando ainda a relacionar com a dose, imagina aí que você faz uma tomografia de abdômen ou de tórax por ano e essa tomografia equivale a 10 millisieverts. Então em 25 anos, se você fizer 25 tomografias, são 250 millisieverts que você está recebendo durante esses 25 anos, muito menor
do que a dose de 27 millisieverts que não foram supostamente contabilizados dentro da sua jornada de trabalho através da sua dosimetria pessoal. E temos outros tipos de doses para relacionar também, como a dose da radiação cósmica que recebemos da Terra, e por aí vai, as aplicações são inúmeras. Então esse foi o objetivo do vídeo hoje. Tive o primeiro contato com o HP10 através do Flávio Vieira, que trabalha na Industrial, que é um cara que sempre está falando acerca desse assunto, porém não são todos que acabam despertando interesse. Então o vídeo foi realizado hoje para despertar o interesse em você também. Vá atrás um pouquinho de saber mais sobre o HP10 para entender mais sobre a leitura do seu dosímetro, assim como eu fiz essa pesquisa para trazer um pouco mais aqui para vocês. Muito obrigado aí, pessoal.